Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Presença gostosa, né, irmãos? Presença boa. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo 95. Qual foi o salmo que o pastor Luciano leu quando começou o culto? 96. Na verdade, o Salmo 95 e o Salmo 96, apesar de serem dois salmos distintos, eles estão numa sequência lógica. O Salmo 95 é o Salmo convite à igreja. Vinde, vamos celebrar a esse Deus. Logo à frente, depois nós vamos ler, vai chamar esse Deus de rochedo da nossa salvação. Essa palavra é para a igreja. Então o Salmo 95 é para a igreja, vinde e adoremos. E o Salmo 96 também é para a igreja, só que vão igreja e digam que todas as nações precisam adorar esse rochedo. É como se fosse o mesmo salmo em tempos distintos. E vocês vão ver que Deus já estava ministrando ao nosso coração bem antes da gente chegar aqui. Eu não conversei com o pastor Luciano que eu ia pregar hoje. Mas o Salmo 96 está no esboço. Bom, nós vamos conversar sobre a última mensagem da série, né? Igreja para quê? Igreja para quê? Nós meditamos sobre as crianças. Você vai? As crianças até 7 anos vão descer com a tia Thalita. Temos crianças até 7 anos. Isso. Rodrigo, você desce lá ver se está tudo certinho na sala para ela? Você está descendo sozinho? Então você vai estar organizado, ar-condicionado, você vai precisar de alguma coisa lá para eles lá. Para eles. Por favor. A gente está reverberando o que foi ministrado no Intervinha. Vocês sabem que nós estivemos lá na conferência da Vineyard. E lá se conversou muito igreja para quê? E na verdade começou no primeiro dia, o pastor Milton Paulo, pastor de Mogi das Cruzes, ele começou a introdução a essa conferência de forma bem interessante, porque ele fez um paralelo da sociedade que vivemos hoje com a igreja. Hoje a gente está numa sociedade extremamente líquida. Extremamente líquida. Hoje tudo que é sólido, como dizia Bauman, está desfazendo no ar. Princípios sólidos, coisas absurdamente sólidas, hoje já não é tão sólido assim. A gente está numa liquidificação. Hoje princípios que nós estabelecíamos como reais e verdadeiros, hoje são postos à prova. É o nosso tempo. Nós tivemos no aniversário da Âncora, mês passado, eu acho, uma igreja de jovens, cara. E a preocupação deles é identidade no tempo do fingimento, alguma coisa assim. Me ajuda aí, João. Autenticidade no tempo do fingimento. Obrigado. O que a palavra de Deus trazia para nós num tempo de tamanho fingimento? Rede social é prato cheio para isso. O cara tá duro, mas tira foto lá no restaurante. Aí quem olha para ele fala assim, pô, o cara tá bem na fita. A gente que tá quebrado, a gente fala, Deus, e eu? Quando é que o Senhor vai me abençoar assim?
cheio de problema na casa, mas tira foto beijando a mulher. Eu falo, nossa, eu queria ter esse matrimônio aí. Os filhos são rebeldes, problemáticos, mas tira foto da família toda unida. Quem olha, fala, nossa, que coisa bacana. Nada. Fingimento puro, mentira. Estudos estão dizendo que os jovens dessa geração estão extremamente ansiosos e com problemas emocionais, muitos derivados de internet. Porque eles estão olhando o mundo com a lupa da internet, da rede social, e ele fala assim, rapaz, mas por que a minha vida não é assim? No caso, a ficha, que na verdade é fingimento puro. Essa é a geração que a gente está vivendo. Eu estou vivendo essa geração. Uma pseudo-vida. Uma vida social que, no final das contas, não é de verdade. É fake. Para usar a palavra do momento. O que é verdade hoje? E a igreja está no meio desse negócio todo. A igreja está vivendo esse ambiente. Porque a igreja é feita de gente. E uma das coisas que eles conversaram muito. Para que ser igreja nessa era do fingimento? Uma coisa que nós conversamos, primeiro sermão foi igreja para, quem se lembra? Reconciliar. Igreja para reconciliar a gente com Deus que ama a gente. A segunda, o pastor Luciano pregou semana passada, qual é a igreja para? Servir. Só o Luciano estava no culto aqui, gente? Para servir. Igreja para servir. Hoje, eu quero falar de igreja para adorar. Não é à toa que Deus está fazendo esse negócio aqui. Igreja para adorar. No meio dessa sociedade que a gente está vivendo, existem também duas igrejas, na verdade 3. 2 falsas e uma verdadeira. Existe uma igreja falsa que é composta por gente religiosa, que acha que a graça de Deus tem braços curtos e não pode atingir gente aonde a gente acha que ela não deve chegar. A Karine estava dando um testemunho ali hoje cedo, que ela chegou em casa dela, Roberto, as crianças, e viram um homem deitado na calçada, né? Não conseguia dormir, falou, vamos dar um jeito, a gente precisa fazer algo. Mas tem gente religiosa que acha que essa gente tem que morrer. A gente está vivendo esse ambiente de gente religiosa que acha que a graça não vai chegar no homossexual. Tem gente religiosa que acha que essa graça não pode transformar a vida de um adulto. Tem gente religiosa numa igreja cheia de pindarucalhos religiosos, tão pesada, a ponto de quem quer caminhar nela não consegue, porque é muito peso para carregar. Essa igreja é falsa. Essa igreja é fake. Mas tem uma igreja também fake do outro lado, que pegou a graça de Jesus e transformou e liquidificou ela em água, a ponto de ela ser tão rala, que a pessoa vive do jeito que quer. Que não há princípio, que não há palavra, que não há regra, que não há inferno. A igreja do venha como está, permaneça como tiver, vive do jeito que você quiser. Essa igreja é fake também, gente. Essa igreja é mentirosa. A igreja sem Bíblia. A propósito, a gente tem conversado isso. É um assunto recorrente para nós esse ano, né? Quem está fazendo discipulado.
de crente que usa o texto bíblico para tudo. Mas você vai conversar com ele, como é que é sua vida devocional? Eu leio a Bíblia, quando? No domingo eu vou lá quando o pastor prega. Como é que é seu tempo com Deus? Ah, meu tempo com Deus é Igreja é fake, gente. Essa igreja é fake. Mentirosa. Não é igreja de verdade. Mas no meio dessas igrejas tudo, tem uma igreja verdadeira, invisível, que não dá para ver os olhos. Mas que o Deus Supremo esquadrinha o coração e enxerga nela a sua noiva. Ela está misturada no meio desse negócio tudo aí. Eu quero conversar sobre essa igreja. A igreja do Salmo 95. Também a igreja do Salmo 96. Mas sobretudo da 95. Porque alguns pastores aí têm chegado para mim e falado assim, não, vocês são a igreja da moda agora, a igreja do shopping e tal, a igreja dos descolados. Eu me acho, fica amarradão, a igreja pode vir de bermuda para a igreja e tal. Eu acho isso massa. Mas ao mesmo tempo o meu coração pesa. Porque a gente não quer ser só uma igreja legal. Sinceramente, irmãos. E eu posso falar por mim, pelo Luciano, a gente não quer ser essa igreja legal. Só legal. Igreja para quê? Para reconciliar, para servir e para adorar. Eu quero conversar sobre isso. Uma igreja que adora. Adora. Então abra sua Bíblia. No Salmo 95, provavelmente você já abriu. E diz assim a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Messá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, pois isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Se você depois quiser continuar a leitura, e eu até aconselho que você medite nos 2 salmos. Você tem a prática do devocional. Medite 95 e 96. Vocês vão entender que há 2 momentos aí muito interessantes. Mas eu quero pensar com você, e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar no Salmo 95 pensando pelo menos 3 coisas. A primeira delas é o chamado para a igreja para adorarmos com alegria. E os motivos dela. A segunda coisa é um chamado para adoração com reverência e dependência nele. E a terceira é uma chamada adoração em obediência, como fruto de obediência. Bom,
Salmo 95, primeiro versículo, começa com uma expressão muito interessante. Versículo 1 e 2 diz assim: vinde, aproximemo-nos dele, chega perto, vem. Você sabe que no Antigo Testamento esse chamado era para o templo, né? Vamos adorar a Deus, aonde? No templo. Vamos adorar a Deus aonde? Nas vigílias do dia estabelecido por Deus mesmo em Levítico. Vamos adorar a Deus como? Com sacrifícios, queimar, matar bode, matar pombinha, entregar o resultado das mãos. Vamos adorar a Deus como? Vamos levar os dízimos, as ofertas à casa do Senhor. Vamos fazer algo. Vamos produzir algo para Deus. Antigamente no Antigo Testamento era assim. Produzimos algo. E aqui eu queria pensar para nós, neotestamentariamente, o que tem a ver com a gente? Vinde, aproximemo-nos dele. Mais cedo nessa semana eu estava no nosso tempo de devocional discipulado, a gente estava conversando sobre a nossa incapacidade de vencer as tentações. Eu sei que talvez você não tenha muitas tentações no dia, mas eu tenho muitas. E eu costumo dizer que as tentações se aparecem para nós de duas formas. A primeira como penedo e a segunda como um paralelepípedo solto do chão. As tentações do tipo penedo, a gente não tropeça nelas. Porque são tentações assim: mata fulano, mata aquele filho que está te aborrecendo. A gente não cai nessa. Mas que de vez em quando dá vontade de fazer um negócio desse, dá. Fala mal de fulano, porque às vezes a gente acha que matar é só dar um. Mas a Bíblia diz que a gente mata a gente pela língua, pela boca. Mata não sei o que lá, mata o teu. Nesse a gente não tropeça, porque é muito grande, ninguém mata ninguém. Mas quais são os nossos tropeços? Tem dia que eu paro com Deus e falo assim: Deus, é tão difícil para eu falar com o Senhor hoje. Rapaz, mas eu dei tanto tropicão, mas tanto. Durante o meu dia eu fiquei irado com os meus filhos, eu fiquei irado com a minha mulher. Durante os meus dias eu menti. Nesse dia eu fiz tal coisa. Ô Senhor, é tão difícil, eu não quero nem falar com o Senhor, para ser sincero. Porque eu sou um vacilão. Eu pisei na bola demais hoje. Hoje não dá nem para orar. Não tem como chegar. Mas é engraçado, o convite para nós hoje é: vinde, aproximemo-nos dele, mesmo sendo tão falhos. Mesmo sendo tão pecadores, vamos. Mesmo sendo tão limitados, vamos. Porque é engraçado, Kempis, escrevendo no livro A Imitação de Cristo, ele diz que essas tentações, eles não vêm para nos destruir. São tentações de fato para mostrar para a gente, tipo assim: você não dá conta, viu, velho? Você não vai dar conta, Marco. Não adianta. Você não vai viver uma vida sem pecado. Você não vai dar conta, João. Você vai pisar na bola todo dia. Viu, vovó? Não tem jeito. Não tem jeito, Luiz. Você vai cair em tentação diariamente. Mas o convite é para gente como a gente. Vinde, aproximemo-nos dele com alegria, com júbilo. O que isso tem a ver para nós? A gente quer ser uma igreja que adora com alegria, porque é nas tentações que revelam a nossa limitação de caminhar servindo, fazendo coisas. Porque o mérito nunca estará em nós. E as tentações nos revelam como amorosamente um Deus poderoso, que simplesmente podia estalar os dedos e a gente virar fumaça, nos convida: vem para perto de mim. Chega perto. Vem, pode até tocar rocha. Não, rocha não. Vem. Chega perto, se aproxima de mim, se relaciona comigo. Mas Deus, eu não dá, Deus. Dá sim, porque a minha graça é maior do que isso. Vem. Vem porque eu não estou te chamando para fazer coisas. Vem porque eu estou te chamando para celebrar o que eu fiz e não o que você vai fazer. Vem porque tudo que tinha para
para fazer, eu já fiz. A cruz está consumado. Não é necessário fazer mais nada. Matar bode, rolinha, não tem mais, acabou. Vem! Celebra porque você não tem dinheiro para comprar, mas eu paguei. Celebra porque você é pecador, mas eu te recebi. Celebra porque você estava condenado à morte eterna, mas eu comprei a sua vida, você me pertence. E hoje você vai viver eternamente comigo, por minha causa e não por sua causa. Vem! Celebra com alegria. Vem! Vem e morre para o seu orgulho. Vem! Porque diante de mim, você vai dizer assim, louvado seja eu, não dá para celular. Vem, porque diante de mim não vai dar assim, bendito seja o meu nome. Você não vai poder falar isso. Você não vai poder se glorificar, se honrar, se exaltar. Você vai ter que morrer, velho. Vem! Se aproxima de mim, Saulo. Vem, Rodrigo, vem, Kelly. Deus está chamando a gente. Vem! Mas Ele não está chamando santos, porque todo dia a gente peca. O motivo da nossa alegria é justamente porque não depende da gente. Nunca dependeu da gente. Nunca dependeu. E adorem. No pensamento pagão, as profundezas eram governadas por Moloque. As alturas dos montes por Baal. Os mares por Tiamat. Mas a Bíblia chama todos esses deuses de Ilihim. Ilihim. Deuses ou imitação de Deus. A gente podia chamar deuses fake, para ser contextualizado. Deuses de mentira. Pseudo-deus. Engano. Mas ao mesmo tempo, Deus dá nome ao Criador Supremo de Elohim, o único Deus. Nós não queremos ser uma igreja que se rodeia ao redor dos Elihims da vida. E eu poderia até te perguntar, para que você examinasse o teu coração, se não há um Elihim aí. Se não há um sistema Elihim aí no seu coração. Mas a Bíblia chama de Deus, o único Deus, Elohim. O único Criador e Deus sobre todas as coisas. O chamado não é chamado a adorarmos um Deus qualquer. O chamado não é como nós cantamos, nos prostrar diante de qualquer coisa. O chamado não é se sujeitar a qualquer coisa. O chamado é dobremos, ajoelhemos diante do Elohim. Elohim, o Deus que criou todas as coisas. E não é só isso. Ele diz, cantemos com júbilo. Essa parte eu gosto. Não é todo mundo que gosta de música. Mas, sinceramente, se deixar, eu escuto música o dia inteiro lá em casa. De tudo que vocês imaginarem. Não o escuto. Tá? Não vou falar de novo, não escuto. Mas eu escuto de tudo, gente. Estava subindo ontem no Morro do Moreno, lá, ouvindo Salomão do Reggae. Cara, que massa aquele cara. Toquezinho de reggae é massa. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando a gente está lá em casa, a gente tem uma experiência muito bacana quinta-feira, porque a gente começa o nosso culto assim, no finalzinho da tarde. Então a gente desliga os TV, desliga as coisas, coloca música para ouvir, apaga as luzes, a gente vai preparando o nosso coração para o culto. E aí a gente estava tocando uma canção, estava com o violão na sala, estava tentando tirar uma canção. E aí a gente começou os quatro a cantar essa canção em casa.
E a canção era Quieta Minha Alma. Tá cantando muito no rádio por aí, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Estava nós 4 na sala. E Deus se aproximou de nós ali. Música é algo, pelo menos para Vineyard, algo que é um dos princípios da igreja. Então, até que o pessoal acha que Vineyard é uma banda, né? Não é uma igreja. Ah, vocês são daquele ministério de música? Nós temos um privilégio aqui na igreja, mesmo. Deus trouxe excelentes músicos para nós. Na verdade, para Ele, mas para nos abençoar. Deus encheu de gente boa, de bons músicos. Deus encheu a gente com coisa muito legal aqui. Cara, como que isso é bom para nós? Como que isso é gostoso quando a gente começa a ver a coisa fluindo e a gente vai... Gente, não vão pregar não, vou ficar aqui só, igual hoje aqui. Eu não queria nem subir. Pra que eu vou subir lá? Eu vou ficar aí, que coisa gostosa. Como é bom poder servir a Deus com música. Vamos fazer uma banda de fanfarra daqui uns dias. Tá lá assembleando, hein, pastor? Sair tocando os guerreiros pelas ruas de Vila Velha. Ninguém me viu isso não, né? Só o pastor ali que vai entender o que eu estou falando, né? Hã? Vai levar para dentro. Mas vinde com alegria. Alegria que sai pelos dedos do instrumento, pelas baquetas, pelos teclados. Vinde com alegria, dancemos a Ele. Dancemos, celebremos a Ele. Celebremos ao Elohim, ao Deus Criador de todas as coisas. Mas venha do jeito que você está. Não é raro pessoas deixarem de vir à igreja porque não venceram um pecado, por exemplo. Não conseguiram vencer um pecado. E ainda hoje acham que essa condição de pecador o afasta de Deus. E aí eu acho que a gente tem que aprender com uma igreja que ama a gente. Que gente? Todo tipo de gente. Porque elas precisam vir para o nosso meio e entender que aqui tem um monte de pecador igual. Cada um no seu nível. Cada um no seu pecado. Uns visíveis, outros escondidos. As 7 chaves que ninguém vê. Mas está aqui. Quando a turma entrar... Eu falei assim, cara, eu me identifico com essa galera aí, velho. Mas não por causa do pecado, mas por causa da nossa condição em Deus, de aceitos por causa da graça, e não por nossa causa. Percebe? Então essa é a primeira coisa que a gente pode pensar, e é bom que a gente entenda isso. A alegria é a característica do nosso povo, gente. Nós somos um povo alegre. Se deixar, tem festa toda semana aqui. Churrasco. Quer fazer o café da manhã, que coisa gostosa, tá junto. Jesus era um cara de mesa, de festa, de alegria. Esse é o reino de Deus que está habitando no nosso meio. E sinceramente, o povo brasileiro é um povo alegre. Tem um negócio aqui na gente que houve um ticumum, a gente começa já a tremer as pernas. É uma alegria, é nossa isso. Alegria que é resultado do rochedo da salvação. Mesmo no capítulo 17 a gente percebe que Jesus era um tipo daquela rocha que verteu água para aquele povo beber. Se você quiser, depois você lê Êxodo capítulo 17. Jesus era o tipo daquela rocha. Era o rochedo da nossa salvação. Jesus era aquele que trazia e é aquele que traz para nós convicção de pertencimento. Por isso que a gente é alegre. A gente pertence a Ele. Eu sou do meu amado é meu. Quem teve aí na época da adoração extravagante ouviu e cantou isso muitas vezes.
Eu sou do meu amado é meu. E essa certeza tem que mudar o nosso coração a respeito disso. A segunda coisa, é um chamado de oração com reverência. Uma das coisas que eu percebi é que, como a gente está vivendo um tempo muito distante das Escrituras, para muita gente, para uma geração quase que inteira, essa reverência toma para nós como religiosidade. E aí a gente se tornou um povo irreverente na presença de Deus. Ou desconhecedor de quem o Deus, ou o Deus a quem servimos. Uma coisa que eu queria que nós pensássemos, segundo o texto. O texto diz assim: prostremo-nos, ajoelhemo-nos. E aí ele começa a dizer assim, não somente isso, mas ele traz uma revelação de quem Deus é. Olha o que diz a partir do versículo 6. Na verdade, a partir do versículo 4. Versículo 3. Porque o Senhor é o Deus supremo. É o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos, os continentes. Lembra que eu falei sobre os deuses, e o salmista, escrevendo isso, contradiz, dizendo que só há um Deus que criou tudo isso, e não foram os falsos deuses. Vinde, adoremos-nos. Aí ele depois diz: prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos, ou do seu rebanho. O prostremo-nos aqui não é um prostremo-nos de medo, mas é um prostremo-nos de pertencimento, de proximidade. Não é um prostremo-nos de religiosidade, é um prostremo-nos de consciência de quem esse Deus é. É um prostremo-nos de conhecimento sobre sua grandeza e seu poder. Reconhecimento de seu poder, reconhecimento que nós somos pó. É engraçado que quando o Beto Tavares trouxe essa meditação lá, eu achei interessante como ele trouxe, primeiro, o prostremo-nos e adoremos não está ligado apenas a quem Deus é, está ligado ao conhecimento de quem nós somos. E aí Beto, por vezes, diz assim: você é pó, você é pó, você é pó, você é pó, você é pó. Quando a gente reconhece quem de fato nós somos, não há como estar soberbamente na presença desse Deus Todo-Poderoso. É impossível. É impossível. Então, reconhecimento de quem é. Senhor que nos criou. Então, quando a gente e aqui esse criou é importante, ele não aponta para o Éden, ele aponta para a cruz. Porque se é para a palavra de Deus, se é para a igreja, essa ordem, esse chamamento, ele não é um Deus que apenas nos fez, é um Deus que nos fez nele. Então, quando ele nos criou, o texto está apontando para algo que ele agiu para trazer para ele, não para criá-lo, e não para nos criar. É uma ação de Deus graciosa que pega gente que não é e faz ser, que traz para ele. Então, quando ele se prostremos diante dele, é uma menção a ele mesmo, dizendo: chegue-se a mim, porque eu fiz com que vocês se pudessem chegar. Eu os criei para mim. E não é qualquer criatura, é filho. Se cheguem a mim. Isso é importante. E uma coisa que é interessante, o Luciano falou semana passada, ele disse uma coisa legal para a gente. Porque o Evangelho foi escrito para... Quem se lembra? Não fala não. Só você não fala. O Evangelho foi feito para ser lido por quem? Cachorros. Tá vendo? O irmão veio no culto. Como é que é? Foi feito para ser lido por cães. Mas é lido por gatos. Lembra disso que o Luciano falou?
É legal porque ele diz assim, olha gente, o evangelho foi lido pra gente, porque os cães olham pro seu dono que dá comida, bebida, abrigo e tal, e falam assim, nossa, esse cara é um Deus. Quando o chefe está batendo lá na porta, ele já está com o rabinho abanando, está todo serelepe, bagunçando a casa toda. Chegou o meu dono, chegou o meu dono, chegou o meu dono, chegou Deus. A gente deveria ler o evangelho assim, né? Eu me prostro diante dele porque ele é Deus. Mas o evangelho é lido por gatos. Deus me dá tanta coisa, Deus me abençoa, Deus me guarda, me protege, Deus me sustenta, me alimenta. Então eu devo ser Deus. E a gente lida com o evangelho dessa forma. Então, quando fala prostremo-nos, é um Deus sobre nós. Há um Deus sobre nós. E que essa revelação chegue ao nosso coração, irmãos. E a última coisa. Um chamado adoração obediente. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Versículo 12 a 19. Aí quem achou, por favor, leia bem alto para mim. Que eu já estou acabando. 3, de 12 a 19, Hebreus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Esse texto de Hebreus aponta para o texto de Êxodo 17 que eu estava falando com vocês. Já estava no final da caminhada, faltou água. A turma estava brava pra caramba com Moisés. Falou, velho, você tirou a gente de lá pra gente morrer aqui. É isso mesmo que você fez. Os caras estavam muito injuriados com Moisés. Moisés estava com medo danado. Chegou para Deus e falou assim, ó, essa turma vai me pegar aqui, cara. Você tirou a gente para deixar a gente morrer aqui. E aí o escritor dos Hebreus diz o seguinte, mesmo depois de verem tantas coisas, eles se rebelaram contra Deus. Se 95 não é a mesma coisa. O salmista diz assim, vocês viram fazer tanta coisa, viram sustentar vocês, não faltou comida, não faltou abrigo, não faltou alimento, não faltou esconderijo no sol, não faltou torre para esquentar, não faltou nada, os seus inimigos foram mortos no caminho, vocês foram sustentados, e depois de vocês enxergarem tudo isso, vocês se rebelam contra mim. Vocês se revoltam contra mim, que em 40 anos sustentou vocês. Vinde, adoremos em obediência Os nossos olhos por vezes se enganam. Eu tive conversando com o irmão essa semana e ele estava revoltado com os negócios. Aí eu falei assim, velho, talvez seria interessante você perguntar onde é que Deus quer te santificar, mano. Porque não é pra você estar tão estressado assim. Por que você só não obedece? Porque aconteceu algo que o contrariou. A propósito, eu quero fazer menção de uma coisa aqui. Na semana passada, estava eu e o pastor Luciano numa reunião em casa, e nós postamos uma mensagem lá no grupo da comunidade, pedindo que nós não tocássemos em política, que não é o nosso foco. Mais do que depressa, teve um irmão da nossa comunidade que, ao ver aquilo, foi logo embaixo, por favor, me desculpe. Essa postura,
É o que a gente espera. Por favor, se eu ferir alguém, me desculpe. Para alguém, talvez, olhando isso de longe, fala assim, poxa, o cara foi chamado a atenção, né? Não sei o que lá e tal. Mas eu quero dizer, irmão, que antes de mandar lá para o grupão, nós já havíamos mandado uma pá pessoalmente para a galera. Porque a intenção nunca é expor ninguém. Mas vocês nunca viram em cima desse púlpito a gente falar de política. Nunca. Nunca fizemos menção de política. Porque a nossa função aqui é ensinar o Evangelho. E sinceramente, irmãos, o Evangelho vai contrariar os dois lados, se é que tem lado. Não tem santo. Porque o Evangelho é contra todo o pecado do homem. E nenhum pecador vai ouvir o Evangelho e não vai se ofender com ele. Porque o Evangelho ofende o pecador. Mas quando o Espírito age, a ofensa é para salvação. Eu sei que nós estamos vivendo dias complicados. Mas nós, como igreja, não queremos tomar partido nisso. A não ser do reino de Deus. E quando a gente tomar partido do reino de Deus, nós vamos ver que tem uma hora a gente vai ser uma coisa, outra hora a gente vai ser outra. Entendem o que eu estou querendo dizer, irmãos? Por isso eu queria até ir para além do que eu estou falando, que nós abríssemos os nossos olhos. Sabe por quê? As pessoas que são alvo da nossa graça, da nossa misericórdia, com toda sinceridade, são aquelas que mais nos aborrecem. São aquelas que mais nos ofendem. São aquelas que, às vezes, lidando com elas, a gente fala assim, ai, cara, vou ter que sentar do lado desse cara. Acho que foi... Tá falando, não vou sentar do lado, o cara deve estar fedendo. Pô, mas vou parar aqui para conversar com esse cara nessa esquina, onde ele está trabalhando. Entende? O que vão pensar de mim? Essa gente aí que a gente foi chamado para amar. Então eu queria, só um parênteses mesmo, pedir que você, em nome de Jesus, entendesse isso. Tem algo que a gente pode fazer pelo nosso país, sim, irmãos. Pregar o Evangelho. Sempre foi assim. Amém? Só para eu terminar. Às vezes a gente passa batido em algumas coisas que são muito claras na palavra de Deus, por exemplo, a respeito do inferno. Porque a gente está vivendo um tempo que o inferno não é mais tanto falado. Olha, existe o inferno, mas é um inferninho. Os liberais chamam isso de inferno aqui. O inferno não existe, é aqui. Ia ser bom demais, né? E para nós? Inferno com praia, água de coco, churrasco. O que eu estou querendo dizer é que a obediência faz parte como resultado de alguém que pertence a Cristo. Obediência a quê? As suas leis morais. Porque quando esse chamado é posto para nós, ele é posto baseado nas coisas que Deus fez. Deus criou, Deus atuou, Deus é grande, poderoso. Adoremos a Ele. Todos os dias, o Luciano começou dizendo assim, que nós acordamos com os olhos na misericórdia. Todos os dias a convicção de que Deus não nos mandou para o inferno. Muito pelo contrário, a sua misericórdia se renovou na manhã. Alguém ficou sem tomar café aqui, porque não tinha comida em casa? Deus pôs comida na mesa. A ponto de gastar todos os seus recursos com remédio.
Quando a gente fica doente, Deus faz um reboliço, a gente ora uns pelos outros e fica curado. Graça de Deus. Todos nós estamos vendo isso o tempo todo, milagres após milagres, livramento, coisas. Depois vocês viram tudo isso. Não endureçais o coração, adorem esse Deus. Exaltem o nome dele. Porque diariamente ele está se revelando a nós. Diariamente, hoje pelo menos a gente estava orando pelos aniversariantes. Pai, obrigado por relacionar com esses caras massa. Já vai para quase 20 anos que eu conheço o Luciano. E eu não tenho irmão homem. É como irmão para mim. Que privilégio caminhar com esse cara, velho. Que privilégio ver o vovô fazendo pãozinho. Isso é bênção de Deus. Que privilégio você vir aqui e ver os caras tocando. Deus está fazendo isso o tempo todo. E depois da gente ver tudo isso, não endureçais o coração, adorem esse Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Como resultado de relacionamento. Então nós queremos ser uma igreja reconciliadora. Queremos ser uma igreja que serve. E queremos ser uma igreja que adora a Deus por quem Ele é. E nos relacionarmos com Ele. Depois, se você puder, leia o Salmo 96. Porque depois que nós adoramos a Deus por quem Ele é, Ele vai nos ensinar ali no Salmo, dizendo assim, agora vocês vão para a nação. Vão para as nações, adorem esse Deus lá e ensinem quem Deus é. Ensinem quem Deus é. Então eu queria que nós pudéssemos pensar sobre isso. Quando Deus nos chama, não endureçais os nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos? Hoje mais cedo eu estava pensando como que nós poderíamos fazer aqui o nosso tempo de ceia. Eu sinceramente, meu coração ardeu para que nós pudéssemos fazer de forma diferente. Hoje cedo, como eu falei também, Karina estava dizendo como é que eles foram chamados para servir, né, a um homem que aparentemente não era assim muito. Eu queria chamar Roberto e Karina para nos servir a ceia aqui, os elementos pelo menos, servir os irmãos. Você não vai sair daí, você vai vir aqui e eles vão até vocês. Como eu queria honrá-los com isso. Queria honrá-los com isso. Eles têm servido aqui a igreja já desde quando a gente começou quase. E sinceramente, irmãos, eles estão no mesmo trajetório que a gente. Deus vai santificando todos os dias um pouco. E eu gostei de ouvir isso. Eu queria que nós pudéssemos, quando Ele te entregar o elemento, que você agradeça a Deus pela vida dele, pela vida dela. Amém? Eles têm servido a gente aqui. E sinceramente, usando o texto, Deus fez isso, por isso nós queremos adorar a Deus por isso. Deus nos presenteou com esses irmãos, como nos presenteou com cada um de vocês aqui. Amém? Então vocês vão pegar, vão entregar os elementos e sinceramente permitam ser amados pelos irmãos. Porque é isso que vocês são. Amém? Vamos lá, pode servir os elementos. E se Deus colocar uma palavra no teu coração para eles, deixa Deus falar. Adore a Deus por isso, porque esse elemento simboliza o corpo e
o sangue do Cristo que foi entregue para que você tivesse vida, que foi entregue para que você pudesse ressuscitar no último dia, que foi entregue para que você pudesse viver a plenitude do reino de Deus aqui na terra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de sermos igreja. Estamos como igreja aqui, salvos por causa do teu amor, por causa da tua graça. Os nossos olhos têm visto isso todos os dias, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. O texto diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, não é o texto da ceia, mas acho que é um texto para nós aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reproduzir a nada ou reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém se vanglorie. Nós queremos ser a igreja que adora, porque a igreja que adora não é a igreja que se vangloria, mas é a igreja que gloria ou glorifica a Deus. Porque nós não fomos chamados muito sábios entre nós, não há muitos entendidos, não há. E a Bíblia diz que o Senhor, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e disse: olha, esse pão que vocês vão comer não é pão só agora. Esse pão que vocês vão comer, ele simboliza o meu corpo. O meu corpo que será transpassado, flagelado. O meu corpo que será crucificado. O meu corpo que vai verter sangue por tua causa. E todas as vezes que pegarem esse pão, vocês se lembrem disso. E vocês possam comer para a saúde de vocês. Depois ele tomou o cálice e disse: olha, isso aqui agora não é um cálice comum. Esse cálice, ele simboliza o meu sangue. É um cálice que diz uma nova aliança. É um cálice que chama vocês: venham, celebrem a Deus, mas não é mais necessário crucificar animais. Venham, celebrem a Deus, mas não é mais necessário matar rolinhas. Venham, celebrem a Deus, mas não é mais necessário obediência cega da lei. Venham, celebrem a mim, porque esse cálice simboliza uma nova aliança. Uma aliança que é feita no meu sangue e que ela perdura para a eternidade. É uma aliança que não se acaba por sua causa, ela perdura por minha causa. É uma aliança que é eterna. Por isso, todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês anunciem a minha morte, até que eu venha. Até que eu venha.
provavelmente durante o dia de hoje viram muitas manifestações desse Deus Criador Elohim. Deus Elohim. Vocês, vovós, viram a netinha. Os pais viram a filha. O cônjuge viu o cônjuge, o marido, a esposa. Você vindo para cá, provavelmente, se você passou pela praia, você viu aquele mar lindo, o sol, as montanhas. Elohim, o Deus Criador de todas as coisas. Por isso, quando você for celebrar a ceia, permita-se agora adorar esse Deus. Não se envergonhe em erguer a sua voz, mesmo. E participem para a glória de Deus e para a nossa alegria nessa manhã. Participem e recebam vida da parte de Deus, em nome de Jesus. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Gerações